Amém. Graças e paz, igreja. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro no Evangelho de João, capítulo 21. Nós leremos o verso 18 e 19. E depois, a segunda carta de Pedro, o capítulo 1, o verso 14 e 15. Vamos ler João primeiro. Nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre uma vida com propósito. E vamos focar aqui rapidamente na vida de Pedro. E diz assim, o Evangelho de João: em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. No outro texto, na segunda carta de Pedro, diz assim: certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para que, a todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. Querido, aqui a gente acabou de ler a primeira, a revelação de Jesus para Pedro, como ele morreria. E na carta de Pedro, ele, antes de morrer, falando ali para a igreja de Roma, da satisfação dele, do desejo que ele tinha, na verdade, da satisfação que ele tinha de ter cumprido a missão que Jesus revelou para ele assim que ele foi restaurado, ali depois que Jesus ressuscitou. E eu não vejo outra forma de falar de propósito sem falar da vida de Pedro. Pedro, ele foi um discípulo que ele não só começou bem, mas como também terminou bem. E a gente escuta muito aqui o pastor Denner falar que o importante é como termina e não como começa. E Pedro começou bem, terminou bem, só que no meio da trajetória de Pedro, Pedro se desviou, né? Pedro até deixou de ser discípulo. E eu vou mostrar para vocês que ele desistiu de ser discípulo e voltou a pescar. Mas ele foi restaurado por Jesus, né? Jesus revelou para ele a graça. E depois de restaurado, Pedro viveu uma vida com propósito. E vamos só refrisar aqui, né, quem foi Pedro. A gente sabe que Pedro era um pescador, né? Certamente um empresário da pesca, porque quando a palavra vai relatar que Jesus encontrou Pedro lá, quando Jesus pegou o barco de Pedro para pregar em Genezaré, ele fala que Pedro estava com seus sócios. Então só tem sócio quem é patrão. E Pedro, né, desde o início a gente vê que Pedro ele era muito emotivo, né, muito intenso, às vezes afoito, descontrolado. E logo no início, quando Pedro foi chamado, na conversão dele, a gente já vê o antagonismo na vida de Pedro, né? Quando Jesus se encontra com os discípulos, que ele vem andando sobre as águas, a gente vê Pedro com uma fé tão profunda, mas tão profunda, que ele começa a andar sobre as águas e ao temer e ao duvidar se afunda. Depois, mais para frente, a gente vai ver um Pedro que Jesus pergunta para os discípulos, quem eles dizem que eu sou? Né? E Pedro é tão enfático, né? Fala, todo mundo comenta e pergunta, mas para vocês, quem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois de ser repreendido por Jesus mais à frente, um pouco mais à frente, quando Jesus prediz a morte dele para os discípulos, Pedro fala, de forma alguma, Jesus, isso não vai te acontecer não. Ele fala, para trás de mim, Satanás. Então, ao mesmo tempo que Pedro foi enfático, ele foi inconsistente. E mais à frente ainda, quando Pedro
né, Jesus fala que vai morrer, fala tudo que vai acontecer, que eles iam correr, que ele ia ser abandonado. Fala, não, Jesus, eu sou o Pedrão, eu vou ficar aqui, estou pronto, estamos juntos, vamos lá. Jesus fala, Pedro, deixa eu te falar um negócio aqui. Antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. E foi aí que Pedro caiu. Foi nesse momento que Pedro, autossuficiente, autoconfiante, viu que ele não estava preparado. Mas mesmo assim, a gente vê marcas na vida de Pedro, mesmo depois de caído e restaurado, marcas do DNA de Pedro, que são idênticas às marcas que nós temos na nossa vida. Nós refletimos o DNA de Pedro, as inconsistências de Pedro, os sentimentos de Pedro, as atitudes de Pedro, que num dia a gente dorme cheio de fé e no outro a gente acorda duvidando. Num dia você é convicto do seu propósito, mas um pecado que você comete faz você duvidar de tudo aquilo que Deus te disse, te falou, que te chamou para fazer. Então, assim como Pedro era, nós temos essas marcas e vivemos isso diariamente. Só que, como eu falei, para viver uma vida com propósito, o importante é como termina e não como começa. Mas nessa noite, rapidamente, eu quero falar de atitudes que nós vemos na vida de Pedro e que, se nós tivermos, nos farão viver uma vida com propósito. E a primeira atitude é reconhecer quem nós somos. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nesse pedaço eu vou ler só o verso 8, quando Pedro abandonou tudo que ele tinha e seguiu Jesus, Pedro reconheceu quem Jesus era. No verso 8 do capítulo 5, diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Inicialmente, Pedro tinha consciência de quem ele era. Pedro sabia que ele era pequeno, Pedro sabia que ele era pecador, sabia que ele não era digno de estar na presença de Jesus, que ele não era digno de andar com Jesus, e reconhecendo isso, Jesus chamou ele e falou, Pedro, vem, me segue, agora você vai ser pescador de homens. Mas, com o caminhar, com o passar dos dias, andando com Jesus, vendo o poder de Jesus, Pedro se empoderou também. E é isso que acontece conosco. No momento que a gente converte, a gente é totalmente dependente de Deus. Naturalmente, assim como Pedro foi. Só que Pedro foi caminhando com Jesus, foi vendo os milagres acontecerem e foi se empoderando. Foi achando que o poder de Jesus era o poder dele. E aí, foi onde Pedro, ensimesmado, cheio de si, autossuficiente, autoconfiante, deixou de reconhecer a pequenez dele. E aí, lá no capítulo 22 de Lucas, a gente vê uma discussão dos apóstolos para saber qual deles era o maior. Eles começaram a discutir entre eles para saber quem era o maior, quem podia mais. E depois, no finalzinho, quando eles estão nessa discussão, claramente já deixaram de reconhecer quem eles eram. Jesus os adverte. E aí, no final, Jesus fala assim, no verso 31, fala para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, mas tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo. Mas Jesus, estou pronto para ir contigo, tanto para a morte como para a prisão. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece, antes que o galo cante. E foi aqui, irmãos, foi nesse momento, por achar que Pedro estava pronto, que ele caiu. Por deixar de reconhecer quem ele era, que Pedro caiu.
E nós temos e nós precisamos entender que tudo que nós temos e somos, nós só temos e somos por causa de Jesus. Nós só temos e somos porque Jesus se entregou por nós e nos possibilitou a reconciliação com Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nós não seríamos nada. E Pedro, pouco tempo depois de ter reconhecido quem ele era, que ele não era digno de Jesus, já estava debatendo com os discípulos quem era o maior, na presença de Jesus, que era o maior e não se via como o maior. E assim somos nós, né? Começamos a caminhar, começamos a experimentar o poder de Deus e achamos que somos autossuficientes. Tem um testemunho muito bacana que eu gosto muito, que é o do Wagner Júnior. Ele não está aqui, mas ele conta para todo mundo, então é um testemunho público, quase todo mundo sabe. Ele fala assim: antes de eu me converter, quando eu cheguei no fundo do poço, que o relacionamento que eu tinha acabou, que tudo que eu tinha desmoronado, que eu voltei para a casa da minha mãe, eu percebi que eu não tinha uma roupa para vestir. Eu saí de onde eu estava com a roupa do corpo e não tinha uma roupa para vestir. E aí ele começa a contar o testemunho dele e fala assim: e Deus foi me restituindo tudo. Deus me deu carro, Deus me deu um casamento, me deu casa, me deu dinheiro, me deu profissão. Mas aí eu achei que eu estava bonito demais. E voltei a praticar quase todas as coisas que eu praticava. Ou seja, deixou de reconhecer quem ele era. E aí, em pouco tempo, tudo que ele tinha começado a construir de novo se desmoronou. E aí ele fala: não, mas agora eu estou firme. E é idêntico ao que todos nós tendemos a fazer naturalmente, se a gente deixar de reconhecer quem a gente é. Então a gente tem que ter isso impregnado no coração, que quanto mais tempo a gente anda na presença de Deus, quanto mais tempo a gente tem de convertido, quanto mais tempo a gente experimenta das benesses do poder de Deus na nossa vida, a gente precisa saber que nós somos menores, mais humildes, mais servos, mais gratos, que é a graça de Deus na nossa vida que nos possibilita viver coisas extraordinárias. Mas em segundo lugar, eu queria falar da segunda atitude que Pedro teve e que nós precisamos ter também, que é reconhecer quem Jesus é. No capítulo 5, no início dele, vamos ler a partir do verso 1. Lucas, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavando as redes, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Até aí. Aqui, Pedro reconheceu quem Jesus era, mesmo antes de se converter. Com certeza Pedro já tinha ouvido falar de Jesus, sobre Jesus, o que Jesus fazia. E nesse momento que Pedro lança a rede, que vem grandes peixes, né, ele se rende, fala que ele não é digno da palavra de Deus, mas o mais importante aqui, Pedro reconhece quem Jesus é quando ele diz assim:
mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Pedro tinha convicção que Jesus era poderoso. Pedro sabia que Jesus estava realizando milagres. Pedro estava vendo a conversão e a mudança das pessoas que seguiam Jesus. E naquele momento, Pedro atraiu o coração de Jesus, reconhecendo quem Jesus era. E Jesus, além de trazer a conversão para Pedro, revelou a Pedro o propósito que ele tinha para ele. A vida que Pedro devia levar. Pedro, doravante, a partir de agora, você não é mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Segue, vamos embora. Vamos viver sua vida, vamos viver o propósito de Deus para a sua vida. E, mesmo assim, né, Pedro ali, reconhecendo quem Jesus era, sabendo que Jesus era poderoso, sabendo que Jesus estava realizando milagres, tendeu a carnalidade, tendeu a abandonar o propósito de Deus. E mais interessante ainda é que quando, assim como Pedro, a gente deixa de reconhecer quem Jesus é, a gente passa a viver nossos interesses. Deixar de saber quem Jesus é, o que Ele tem para a nossa vida, o que Ele quer de nós, nos leva a viver basicamente os interesses naturais, que hoje, né, atualmente são prazer, dinheiro e comodidade. O ser humano hoje que não vive uma vida com propósito, que vive por viver, vive para se satisfazer, ele vive buscando o prazer dele, alcançar as riquezas para gerar bem-estar para ele e comodidade para a vida dele, só. E aquilo ali vai ficando monótono, e aquilo ali não preenche, e aquilo ali a vida fica sem sentido. Nós estamos numa época que a gente fala muito de legado, né? Todo mundo fala de legado, de deixar um legado, de viver em prol de um legado, de construir um legado, de ser lembrado, de morrer, mas deixar uma marca. Mas a verdade é que só vive um legado quem vive com propósito, quem constrói alguma coisa. Não existe legado de quem não construiu nada. Quem vai lembrar de quem não construiu nada? A gente vê muito claro isso aqui na carta de Pedro, na segunda, quando ele fala que ele vai se esforçar diligentemente para que as coisas que ele fez não caiam no esquecimento. Ou seja, eu cumpri meu propósito. Eu reconheci quem Jesus era, eu fui restaurado quando eu caí, e a partir daquele momento eu vivi com propósito. Eu estou deixando um legado, eu estou deixando a minha marca. E isso é muito importante. Então, saber quem Jesus é, se aproximar dele, nos permite viver uma vida com propósito. Então, a primeira atitude para viver uma vida com propósito é reconhecer quem nós somos. A segunda atitude, reconhecer quem Jesus é. A terceira atitude, ser constante. E foi aqui que Pedro falhou no início da caminhada dele, na constância. E a constância, ela tem muito a ver com estabilidade, com ritmo, né? Com você ser contínuo. E é muito engraçado que quando a gente converte, é o momento que a gente está mais empolgado, quer fazer demais, quer participar de tudo. E aí o ritmo ele vai caindo. E a constância é você começar e terminar na mesma pegada. Falando em constância, eu lembro muito, o Jabes está aqui, não sei se o Teixeira chegou a conhecer, é muito engraçado. O Gustavo também está aqui recentemente, fez teste de aptidão física, que são os TAFs dos concursos de segurança pública. E na PM a gente tem
uma peculiaridade que geralmente as corridas são feitas na pista de atletismo lá em Belo Horizonte. Uma pista top de linha, padrão de atletismo. Emborrachada, com metragem de Olimpíada, tudo perfeito. Só que só de você chegar, o Jab sabe, você chega lá em cima assim, na hora que você olha a pista, seu coração já dispara. Porque você não sabe se você vai dar conta de começar e terminar. E aí cada um usa a sua estratégia. Tem gente que fala que vai começar mais rápido, e aí vai tirar a diferença no início, das 6, nas 3 voltas vai dar um estouro e vai chegar e vai dar certo. Tem gente que vai na passadinha, no meio do caminho, desmaia, vomita e fica por lá. E aí, eu lembro que eu tive um professor de educação física que ele era belga. Ele sempre falou assim, o importante é vocês manterem a constância. Você vai começar numa pegada, vai saber qual que é seu limite e vai naquela. O tempo são 12 minutos. Tem gente que faz em 8, tem gente que faz em 12. Então, se você fizer a primeira volta em 1 minuto e meio, ao final, a sua sexta volta tem que ser 1 minuto e meio. Constância. Você começou com 1,5, você termina com 1,5. Não vai adiantar você começar com 1 e desmaiar na quarta volta. Não vai adiantar você correr com 50 segundos a primeira e na última você correr com 5, rastejando. Então a gente precisa ser constante. A gente precisa começar no ritmo e terminar no mesmo ritmo. Qual ritmo? O seu ritmo. Você sabe o seu ritmo. Pedro, ele começou bem demais, só que afoito, soberbo, ensimesmado, autossuficiente, não conhecia o limite dele. E a gente precisa conhecer o nosso limite. E algo muito interessante que a gente precisa ter cravado no nosso coração é que a constância não tem nada a ver com pecar ou não pecar. O pecado, ele é, entre aspas, natural, é natural, não tem como você viver aqui sem pecar. Então, a gente vai pecar por acidente, por acidente. E o pecado, ele não pode ser um tropeço para tirar a sua constância, assim como tirou a de Pedro. Pedro foi apresentado, Jesus apresentou a Pedro a graça antes da cruz. A gente vê que quando Pedro falou para Jesus assim, Jesus, você não vai morrer não. Isso aí que o senhor está falando é heresia, besteira. Está doido? Morrer? Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Sai, Pedro. Só que Jesus, 6 dias depois, ele chamou Pedro para orar. Pedro pecou e 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar. Então, Pedro conheceu a graça antes da cruz. Jesus falou, Pedro, aquele dia você pecou lá, mas eu já te perdoei, vamos lá orar comigo. Então, a gente precisa entender isso. O pecado não pode tirar a nossa constância. Você pecou, meu irmão? Ajoelha, arrepende, ora, sacode a poeira e segue. No mesmo ritmo que você tinha começado. Não deixa a peteca cair, não. A gente não pode ser atrapalhado por essas setas, por esses enganos que o diabo lança na nossa mente. Você pecou, você não é digno. Você pecou, Jesus não te reconhece mais. Você pecou, você não é mais filho de Deus, não. A graça está aí, disponível. Não a hipergraça. A que prega o pecado demasiado, Você pode pecar o tanto que você quiser, que está tudo bem, está tudo certo. Não, mas a graça, ela está disponível para perdoar pecado, para te permitir ser constante, para permitir que você termine bem. Então tenha isso muito claro no seu coração, mas principalmente que nós precisamos entender, que Pedro até aquele momento não entendia, é que a constância ela vem da santificação.
Não existe constância sem santificação. E santificação é o quê? É oração, é leitura da palavra, é jejum, é gostar das coisas que Deus gosta. Não tem como você ser constante praticando coisas que Jesus não praticava. Não tem como você ser constante frequentando ambientes que o Espírito Santo não frequenta com você. A constância tem a ver com santificação. Lá em Hebreus, deixa eu ver o capítulo aqui, no capítulo 12 de Hebreus, no verso 14. Abre aí se tiver condição. Hebreus 12, 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como. Você não vai terminar bem se você não se santificar. Na oração aqui o Dene falou, Jesus chamou os discípulos para orarem, foi fazer a vigília dele, os discípulos dormiram. Vai santificar como? Não tem como. Então, ser constante, começar bem, terminar bem, tem a ver com santificação, com vida na vida, com oração, com leitura bíblica, com jejum, com célula, com culto, não de forma religiosa, mas se alimentando das coisas de Deus para você ficar forte. A gente está no mundo e não tem como a gente viver de certa forma sem se envolver com as atividades naturais. Só que a forma com que a gente se porta nos lugares, né? O que a gente alimenta para estar nos lugares e transbordar na vida das pessoas é que faz a diferença. A santificação que não nos deixa sermos influenciados pelo meio. Então, para você ser constante, você tem que santificar, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que fazer jejum, porque senão não vai funcionar. E por último, a última atitude, a quarta, a gente tem que terminar bem. E aí, para terminar bem, infelizmente ou felizmente, a gente tem que falar, assim como Jesus falou para Pedro, sobre morte. Jesus aqui, quando a gente leu em João 21, Jesus falou para Pedro sobre morte. Falou: Pedro, vem cá, agora que eu já te restaurei, que nós já conversamos, né? Foi quando Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Falou: agora que já está tudo resolvido, nós estamos conversando, deixa eu te contar um negócio aqui. Ó, você está novo, parafraseando, viu, gente? Você está novo. Atualmente você faz o que você quer, na hora que você quer, você veste do jeito que você quer, mas vai chegar um tempo que você vai estar velho. E aí você não vai fazer as coisas mais por si mesmo. Outras pessoas vão fazer por você. Até a forma que você vai morrer, não vai ser você que escolheu. Foi quando Jesus, né, que fala, Jesus revelou para Pedro da forma que ele morreria. E aí a história conta que na época do imperador Nero, Pedro foi crucificado. Porque Nero estava perseguindo a igreja e crucificou Pedro. E aí Pedro, já restaurado, convertido, cheio de Deus, a história diz que Pedro falou: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque dessa forma que vocês querem me colocar, foi Jesus que morreu. E aí, foi dessa forma que Pedro terminou bem, mas foi onde a gente leu antes aqui, na segunda carta dele. Ele falou assim: ó, da forma que Jesus me revelou lá atrás, quando ele me restaurou, agora eu estou contando para vocês que eu cumpri o meu propósito, vivi uma vida com propósito, estou terminando bem, com a sensação, com o dever, no meu coração, sabendo que eu cumpri minha missão
e o meu legado está aí. Então a gente precisa pensar nisso. Como eu disse, infelizmente, porque para quem não tem certeza da vida eterna, a morte é uma desgraça. Não tem como. Mas para quem tem certeza, é felizmente. O sofrimento acabou, você vai subir. Não vai ter sofrimento mais. Mas se você não santificou também, você não tem nada para fazer no céu. Porque lá é só oração, é só louvor, não tem como. Mas você precisa terminar bem e a gente precisa falar. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Está aqui o Theo, meu filho, 5 meses. Qual que é já nasceu, qual que é a certeza que a gente tinha quando ele nasceu? A gente não pensa nisso. Não escandaliza não, mas quando você olha um bebê lá, acabou de nascer, 1 minuto de vida, a única coisa que você pode olhar para ele e pensar é, vai morrer. Uma hora vai. E aí, mas o que você vai fazer nesse intervalo? O que você vai decidir? Qual que é o propósito da sua vida? Você existe para quê? Para fazer o quê? Para deixar um legado para quem? Então a gente precisa ter essa atitude de terminar bem. De querer terminar bem e se portar com atitudes de pessoas que vão terminar bem, que vão deixar um legado. Vamos ver aqui quando eu falo que Pedro, ele desistiu de ser discípulo. Olha aqui, lá em Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao 8. Vamos lá. Marcos 16, do 1 ao 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham o posto. Presta atenção. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E assim saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Capítulo 7. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Se Pedro fosse discípulo, não tinha falado para falar para os discípulos e a Pedro. Pedro estava em outro lugar. Se ele estivesse junto, para quem sabe interpretar, fala: dizei aos discípulos. Dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro não estava lá. E mais à frente, no final nós vamos ler, Jesus vai restaurar Pedro na onde? Ou aonde? Pescando. De onde Jesus tinha tirado ele. De onde Jesus tinha falado: Pedro, eu não te chamei para isso. Vamos voltar. Então Pedro quase não terminou bem. Mas, graças a Jesus, que disponibilizou a graça a Pedro, Pedro foi restaurado e conseguiu terminar bem. Então, não há outra forma de nós vivermos uma vida com propósito que não seja aos pés de Jesus.
Só existe propósito em Jesus, andando com Jesus. Só Jesus dá sentido à vida. Só Jesus nos proporciona atitudes que gerarão um legado. Não há propósito fora dele. A gente tem que ter isso muito claro, para que a gente termine bem. Não tem como terminar bem, a não ser com Jesus. E para concluir, eu quero deixar aqui a restauração de Pedro. Quando Jesus foi lá na praia restaurar Pedro, chamar Pedro, tirar Pedro de tudo que ele estava fazendo. E quando Pedro verdadeiramente conheceu a graça de Jesus, foi restaurado e passou a viver a vontade de Jesus para a vida dele. A gente vê lá no livro de Atos dos Apóstolos, logo após, quando na primeira pregação de Pedro, o mesmo Pedro que converteu, afrontou Jesus, negou Jesus, na primeira pregação dele, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Olha a diferença da pessoa que negou Jesus por 3 vezes, num processo curto. Já estava pregando, e através do poder de Jesus na vida dele, muitas pessoas estavam se convertendo. Mas isso só foi possível por conta da graça de Jesus, que restaurou a vida de Pedro. E para concluir, rápido assim, nós vamos ler mais uma vez o capítulo 21 do Evangelho de João, mas dessa vez do verso 15 ao 19. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas mais do que todos esses outros? Ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. No final, esse segue-me aqui é a mesma coisa que Jesus fala: Pedro, vem cá, larga aí tudo que eu não te chamei para fazer e vamos, meu filho, vem viver seu propósito. A graça te alcançou, eu te tirei daqui, não volta mais para aqui, vamos embora. E foi assim que Pedro iniciou a vida dele, vivendo o propósito de Jesus. E é isso que eu quero enfatizar para finalizar essa noite, que não existe pecado maior que a graça de Deus. Eu não sei como você está vivendo, ou o que você está passando, o que você está enfrentando, o que você enfrentou, ou se alguma coisa te afastou de Jesus, ou se alguma coisa que você fez ou deixou de fazer tem se colocado como empecilho para você viver o propósito de Deus. Isso não é maior que a graça que foi disponibilizada para você. Às vezes, e naturalmente, quando a gente cai, a gente quer voltar, assim como Pedro,
a praticar ou estar em lugares que Jesus não nos permitiu ou não nos chamou para estar. Abandonamos o propósito. E se por algum motivo você está dessa forma, se você acha que alguma coisa que você cometeu te separou de Deus, e você tem vivido longe do propósito dele para a sua vida, eu quero te dizer nessa noite que a graça é disponível para você. Você pode, assim como Pedro, ser restaurado nessa noite. Jesus foi atrás de Pedro. Nós não somos o centro de todas as coisas. Pelo contrário, Jesus é. Contudo, nós somos importantes para Deus. Se nós não fôssemos, Jesus não teria ido atrás de Pedro. Se nós não fôssemos, Jesus não tinha falado de uma ovelha perdida, que as 99 foram deixadas lá. Ele foi atrás de uma só. Então, você tem valor para Deus. A graça de Deus te alcançou e te alcança nessa noite. E a partir da graça, você pode ser restaurado. Eu queria te convidar, se você puder, a se prostrar, se colocar de joelhos no seu lugar. E se há alguma coisa, se há algum empecilho, as luzes, por favor. Se há algo que tem bloqueado, que você viva uma vida com propósito, conhecendo um pouco da história de Pedro, eu te convido a, nesse momento, verdadeiramente desfrutar da graça de Deus. Senhor, pode apagar as luzes da frente também, por favor. Pai, nós aprendemos aqui nessa noite um pouco sobre a vida de Pedro, Pai. E através dessa história, desses fatos, nós vimos que nós não somos o centro de tudo, mas nós somos relevantes para o Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor pagou um preço alto para que nós pudéssemos sermos reconciliados